Olá pessoal, graça e paz, boa noite. Um prazer mais uma vez estar aqui com você, junto com você, com sua família, compartilhar mais uma parte da palavra de Deus. É com muita alegria que a gente está aqui e louvando a Deus. Eu agradeço a Deus o privilégio de poder estar aqui compartilhando com você mais um pouco da palavra de Deus, mais um pouco daquilo que Deus tem dado a nós, daquilo que Deus tem colocado em nosso coração, para compartilhar com vocês. Queridos, estamos estudando já a terceira lição sobre batalha espiritual, sobre as batalhas que enfrentamos na Terra, a luta entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. E essa batalha, como já dissemos, começou há milênios atrás. E o Senhor Jesus veio ao mundo para nos libertar, nos salvar, como Ele disse, e para nos dar vida e vida com abundância. Então, ao mesmo tempo que o Senhor fala, tem um que veio para roubar, matar e destruir, que é o inimigo, eu vim para dar vida e vida com abundância. Estamos estudando sobre esse tema, como conhecer o inimigo, conhecer o nosso inimigo, para que possamos estar preparados para vencermos as nossas batalhas do dia a dia, batalhas em várias áreas da nossa vida. E a gente só vai entender a razão dessas batalhas, o fundamento dessas batalhas, as causas dessas batalhas, olhando para a palavra de Deus e vendo o que ela nos ensina e como nós podemos nos tornar vencedores. Eu quero orar com você antes da gente começar a estudar a Bíblia. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade, o privilégio de estar compartilhando com os meus irmãos, com os meus amigos, a Tua palavra. Senhor, fala ao nosso coração. Senhor, traz revelação. Senhor, traz discernimento. Senhor, abençoe essa pessoa que está ouvindo essa palavra, essa família, quem sabe enfrentando tempestades, quem sabe enfrentando lutas, quem sabe enfrentando batalhas em várias áreas da sua vida, ou das suas vidas. Quem sabe enfrentando batalhas na área da saúde, com enfermidades. Quem sabe enfrentando batalhas na área financeira, com problemas de desemprego, sofrendo as consequências dessa pandemia. Outros, Senhor, enfrentando batalhas na família, no casamento, Senhor, com os filhos, enfim. Senhor, o Senhor conhece cada um de nós e o Senhor conhece cada pessoa. O Senhor conhece cada irmão, cada amigo que vai estar ouvindo esta palavra. Senhor, alcança desde já, toca nessa vida, toca nessa família, fala ao nosso coração, traz revelação. Pai, que essa palavra nesta noite, mais uma vez, possa abençoar as nossas vidas, possa abrir os nossos olhos, possa revelar as Tuas verdades, revelar o Teu propósito e nos ajudar, Senhor, a tomar posse dessa tão grande salvação que o Senhor Jesus veio trazer para nós, essa vida vitoriosa, essa vida com abundância que o Senhor veio fazer. Pai, em nome de Jesus, eu te suplico e te agradeço. Amém e amém. Queridos, o texto base que nós estamos estudando ainda é aquele de Efésios 6, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder e tomai todas as armaduras de Deus para que vocês possam se preparar para lutar no nosso dia a dia e sermos vencedores. Esse é o tema, fortalecer em Deus e na força do seu poder e tomar todas as armaduras de Deus para que possamos ser vencedores. Eu tenho certeza que você quer ser vencedor, que todos nós queremos ser vencedores.
Deus quer fazer de mim e de você pessoas vencedoras em todas as áreas. Portanto, vamos caminhar pela Bíblia e vamos aprender com Deus. Vamos nos fortalecer em Deus. Vamos nos preparar em Deus para sermos vencedores. Queridos, aquele texto de João 10, capítulo 10 do Evangelho de João, eu quero que você, depois, aí com o tempo, estude esses textos. Primeiro texto que a gente volta nele ainda, João capítulo 10. Aqui o Senhor Jesus começa falando, no capítulo 10, ele começa falando o seguinte: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus começa falando de ovelhas, ele começa falando de aprisco, de curral de ovelhas, tipo uma fazenda, tipo um sítio, e ele fala que o proprietário, ele entra pela porta. O proprietário de uma casa, o proprietário de um sítio, de uma fazenda, ele entra pela porta, ele entra pela forma correta, porque ele é o dono, ele é o proprietário, ele tem a chave. Agora o ladrão, querido, o ladrão, ele não entra pela porta, até porque ele não tem a chave, ele não é dono. O ladrão, ele é invasor, e o invasor não entra por porta, ele sobe pela cerca. E Jesus está dizendo que quem não entra pela porta, pelo curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, sobe pela cerca, é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o dono, é o pastor das ovelhas. E Jesus, e aí o versículo 6 diz que Jesus olha para os discípulos e vê que eles não entenderam essa história, essa parábola que ele estava contando. E diz a Bíblia, e Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que é que ele lhe dizia. E tornou, pois, Jesus a dizer, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Agora Jesus começa a explicar, eu sou a porta, eu sou aquele que entra pela porta, eu sou o pastor das ovelhas. Mas tem um que não entra pela porta, tem o ladrão. Tem um ladrão que veio para roubar, matar e destruir, Satanás. Ele não entra pela porta, ele sobe pela cerca. Ele sobe pela cerca. Ele não entra pela porta. Ele sobe pela cerca. Sabe por quê? Porque ele é invasor. Queridos, o diabo entrou nesse mundo não pela porta, ele entrou pela cerca. Jesus Cristo entrou pela porta. Jesus Cristo entrou nesse mundo como todos os seres humanos. Jesus entrou pelo nascimento. Jesus era Deus e é Deus. E ele podia ter vindo a esse mundo como Deus e entrado nesse mundo de outra forma. Mas não, ele entrou como todos os demais seres humanos. Entrou pelo nascimento. Jesus entrou pelo nascimento. Ele nasceu através de Maria, usou uma mulher, como nós também nascemos de uma mulher. Jesus nasceu de uma mulher e entrou nesse mundo pela porta. O diabo não. O diabo foi expulso do céu e entrou nesse mundo como invasor. Ele não entrou pela porta aqui nesse mundo. Já começa por aí. Você tem que entender essa mensagem. O diabo já entrou nesse mundo, não entrou pela porta, entrou pela cerca. Ele invadiu o planeta e enganou os nossos primeiros pais. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Estou recapitulando a lição da semana passada. Portanto, o diabo, ele é invasor, ele é ladrão, ele é assassino e ele é destruidor. Ele não entrou pela porta, ele entrou pela cerca. E Jesus está dizendo que aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, mas os que vieram antes dele são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe darão ouvido. Queridos, estamos dando ouvido à voz de Deus, à voz do pastor, ou estamos dando ouvido à voz do ladrão que veio para roubar e matar e destruir? Ele está aí invadindo, assim como ele invadiu o planeta para entrar, não entrou pela porta. Ele também não entra pela porta das pessoas. Ele entra na pessoa, ele invade o ser humano, na marra, como invasor. Ele não pede licença.
Jesus Cristo não. Lá em Apocalipse ele está dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entro na sua vida. Jesus Cristo, ele pede para entrar. Ele entra pela porta. Ele pede licença. O diabo não pede licença para entrar. Você precisa estar atento a isso. Precisamos abrir os nossos olhos, porque o diabo entra na sua vida, entra na nossa vida, entra na família, entra na igreja, entra na vida dos pastores, entra na família dos pastores. Quantas igrejas destruídas, quantos pastores com ministério destruído, quantos cristãos com a vida destruída. A gente pensa que é só no mundo que o diabo está roubando, matando e destruindo. Não, queridos, nós vamos ver daqui a pouco o que o diabo está fazendo na terra. Essa é a continuação do tema da semana passada. O que o diabo está fazendo na terra? Ele foi expulso e ele está aqui. Ele não entra pela porta, ele invadiu, ele é invasor. Ele entrou no planeta e não entrou pela porta. Ele é invasor. E ele está aqui para roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo está aqui para nos dar vida e vida com abundância. E daí o Senhor disse, todos os que não entram pela porta são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não dão ouvido a quem não é o bom pastor. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. As ovelhas de Jesus ouvem a voz de Jesus, ouvem a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus? Você está ficando com a palavra de Deus? Ou você está ficando com a voz do ladrão aí fora? Satanás está usando milhões de pessoas aí fora para pregar a sua mentira, o seu engano. Milhões de vozes satânicas aí fora, pregando o negativo, pregando a doença, pregando o pessimismo, pregando a morte, pregando o pecado, pregando o afastamento de Deus, pregando o mundanismo. Qual voz você está ouvindo? O ladrão, Satanás, não entra pela porta. Entenda isso. Ele vai entrar de sutil para roubar, matar e destruir. Então preste atenção na palavra de Deus. Mas Jesus está dizendo, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Só Jesus Cristo é a porta da salvação. Querido, só Jesus Cristo é a porta da salvação, onde nós podemos entrar, descansar, sair e ser protegido. Porque no aprisco de Jesus, aonde está Jesus Cristo, o diabo não entra. O diabo fica por lá de fora. No aprisco de Jesus, aonde Jesus Cristo está, ele não entra. Mas se nós não estivermos com Jesus, se estivermos sem Jesus Cristo, estaremos fora do seu aprisco. E daí Satanás tem liberdade para roubar, matar e destruir. Querido, já vimos na lição passada que o diabo, como diz Paulo lá, quando a pessoa está longe de Deus, ele pode atuar na mente, no corpo, dominar, escravizar, dirigir, cegar, oprimir o ser humano longe de Deus e conduzi-lo para viver nas trevas e na região da sombra da morte. Já citamos esses textos aí a semana passada, Efésios 2, 1 a 5. Mateus 4,16, Jesus dizendo ao povo que estava na região da sombra da morte, a luz raiou, e os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Lucas 4, 17 a 19, Jesus dizendo também, o Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus dizendo o que ele veio fazer, me ungiu para evangelizar os pobres, pregar a liberdade a quem está cativo, restauração da vista a quem está cego, quem não está enxergando, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. É isso que Jesus veio fazer, trazer liberdade para nós. O Senhor Jesus veio trazer liberdade para nós. Você está liberto? Você é uma pessoa liberta? Ou você é uma pessoa que se sente cativa e oprimida? Jesus Cristo veio para nos dar liberdade, libertação, nos arrancar do reino das trevas e nos levar para o seu reino. Querido, como está a sua vida espiritual? Como está a sua família? Mas a Bíblia diz que tem gente que, mesmo conhecendo o Evangelho, ainda continua cego, continua oprimido pelo diabo, em razão da incredulidade. Em razão da incredulidade.
Muitos não creem e não obedecem ao Evangelho. Por isso, a luz do Evangelho não resplandeceu, não brilhou nas suas vidas. São pessoas religiosas, mas não são pessoas transformadas pelo Evangelho. São pessoas religiosas. As igrejas estão cheias de pessoas religiosas, mas não pessoas nascidas de novo e transformadas pelo poder do Evangelho. Jesus falou que quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito Santo é nova criatura. Quem nasce de Deus, quem nasce do Espírito Santo é nova criatura. Queridos, o Evangelho não é a teoria, o Evangelho é o poder de Deus para transformar as nossas vidas e fazer de nós novas criaturas, pessoas transformadas. Paulo diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E salvação é libertação do poder das trevas, é libertação do pecado e é libertação da ação do diabo na vida do ser humano. Mas a Bíblia diz, Paulo, em 2 Coríntios 4, 3 e 4, ele diz o seguinte: ainda, se o nosso Evangelho ainda está encoberto para aqueles que se perdem, está encoberto para os que se perdem, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Muitas pessoas, o diabo ainda continua cegando as suas mentes, e eles não conhecem o Evangelho. O Evangelho não entrou em suas vidas, o poder de Deus não entrou em suas vidas, não entrou em suas famílias para transformar, para salvar, para libertar. Mas Jesus Cristo está dizendo para mim e a você nesta noite, como disse o carcereiro daquela vez, como Paulo disse para o carcereiro daquela vez: crê no Senhor Jesus Cristo e você vai ser salvo e a tua casa. Queridos, o Evangelho é o poder de Deus para nos libertar. O Evangelho é o poder de Deus para nos transformar. Então, é hora de crermos no Evangelho. É hora de agarrarmos o Evangelho. É hora de chegarmos para Deus e dizer: Senhor, eu quero essa libertação. Eu quero essa salvação para a minha vida. Mas, queridos, o que o diabo está fazendo na terra? Já falei a semana passada que ele roubou e destruiu a vida dos nossos primeiros pais, do Adão e da Eva. E ao destruir a vida deles, a desgraça deles chegou até nós. O pecado, a separação de Deus e a ruína, o sofrimento, a dor chegou até nós. Começou com eles. O diabo os enganou e os levou para longe de Deus. Os enganou e o fez pecar. Disse para eles que não tinha problema nenhum desobedecer a palavra de Deus. Deus tinha dito para o casal: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. O diabo chega e fala: não tem problema nenhum. Pode comer dessa árvore que vocês vão ficar sábios como Deus. Vocês vão conhecer, vocês vão ficar sábios como Deus. Lembre-se que o diabo lá no céu quis sentar no trono de Deus. Ele quis ser igual a Deus. E ao ser jogado para a terra, ele convence os nossos primeiros pais a se tornar sábio igual a Deus. Foi por isso que eles comeram da árvore proibida e do fruto proibido. O diabo falou: não tem problema nenhum, vocês vão ficar sábios como Deus. Querido, preste atenção nisso. O diabo continua pregando essa mensagem até hoje. Não tem problema nenhum desobedecer a Bíblia. Não tem problema nenhum acreditar no Evangelho pela metade. Queridos, o Evangelho de Deus é completo. O dele é completo. O da metade, o parcial, é do diabo. Satanás é que distorce a palavra de Deus. E o que aconteceu quando Eva creu no Evangelho distorcido do diabo? Ela caiu em pecado e levou seu marido ao pecado e conduziu toda a raça humana ao pecado, ao afastamento de Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Deus disse para Adão, depois que ele pecou, o seguinte: e disse Deus a Adão: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo que não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida,
espinhos e cardos ela vai te produzir. Comerás a erva do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó te tornará. Está aí o resultado do pecado, o resultado do que o diabo fez. Primeira coisa que ele fez, enganar os nossos primeiros pais, a desobedecer a palavra de Deus. Torceu a palavra de Deus, e eles acreditaram na palavra de Deus torcida, distorcida, e foram afastados da presença de Deus, expulsos da presença de Deus, e caíram na mão do diabo. E nós vemos o resultado disso. Um mundo hoje desgraçado, cheio de doença, cheio de miséria, cheio de sofrimento, cheio de dor, cheio de peste, cheio de tanta coisa ruim, tanta malignidade nesse mundo. É resultado do quê? Do que o diabo fez. A primeira coisa que o diabo fez, arruinar o ser humano, destruir o ser humano, começando pelos nossos primeiros pais. Está aí a Bíblia dizendo, Gênesis 3, 14 a 19, eu citei para você. Mas o diabo, além disso, enganou Caim e o convenceu a ter ódio do seu irmão Abel e a convencer Caim a matar o seu irmão. Caim se tornou o primeiro homicida, porque ouviu a voz do diabo colocando ódio no seu coração. Cuidado com o ódio, cuidado com a raiva, cuidado com o engano do diabo, cuidado. Por isso que Jesus lá no Novo Testamento diz que não é para a gente guardar ódio no coração. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Cuidado com ódio com as pessoas, cuidado com ódio com as coisas, porque Satanás usou o ódio para fazer de Abel, de Caim, o primeiro assassino. A Bíblia diz lá em 1 João que o diabo usou Caim. A Bíblia diz que o diabo ele é o primeiro assassino. Ele usou Caim a matar o seu irmão. Queridos, está lá em Gênesis 4, capítulo 4, versículo 4 a 8. Você vai encontrar Jesus falando sobre isso também, que o diabo é assassino e pai da mentira, em João 8, 44. Você vai encontrar o Senhor Jesus falando também que o diabo peca desde o princípio, ele é homicida desde o princípio, e ele levou Caim, e diz que Caim era do maligno, e por isso ele matou seu irmão. Está lá em 1 João 3, 8 a 12. Então está aí o diabo levando Caim a cometer o primeiro assassinato. Queridos, o diabo levou os antediluvianos, o povo antes do dilúvio, a cometer tanta desgraça e tanto pecado, que Deus se arrependeu de ter feito os seres humanos e mandou o dilúvio para destruir. E por isso mandou Noé fazer a arca, e somente a família de Noé foi salva. A situação dos antediluvianos era tão degradante que Deus destruiu o mundo antes do dilúvio. Está lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 1 a 8. Não se preocupe em ler esses textos agora. Vou deixar escrito, gravado no programa. Mas, se você, ao ouvir, você vai ver eu repetindo. Então, o diabo levou os antediluvianos a viverem no pecado e a serem destruídos. Gênesis 6, 1 a 8. O diabo induziu o faraó e os egípcios a escravizar o povo de Deus e até a matar as crianças, os inocentes, os meninos do sexo masculino. E Moisés foi salvo. A Bíblia conta isso, lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 8 a 16. Mas, queridos, isso falamos na semana passada e agora vou entrar um pouco mais nessa meditação de hoje. O diabo atormentou e perturbou a vida do rei Saul quando este se afastou de Deus. Saul desobedeceu a Deus. Deus mandou Saul fazer algumas coisas. Ele fez pela metade. Ele distorceu a palavra de Deus. Ele não fez exatamente o que Deus mandou. E a Bíblia diz que Deus se afastou de Saul. O Espírito Santo se retirou de Saul. E sabe o que aconteceu? Eu vou ler a Bíblia para você. Isso está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 a 23. Olha o que a Bíblia diz.
E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. E atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. E os criados de Saul disseram a ele: já que o espírito mau te atormenta, quer que a gente busque alguém que toque harpa, para que quando o espírito mau vier sobre você, alguém possa tocar harpa e você possa se achar melhor. E Saul mandou buscar alguém. E sabe quem que eles encontraram? Encontraram Davi, o rei Davi. Davi tocava muito bem harpa. E está lá no versículo 14, agora já na parte final, e sucedia que quando o espírito maligno vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava a harpa com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Queridos, olha a situação agora de um homem de Deus. Você está pensando que o diabo ataca só as pessoas do mundo? Não, do mundo ele já conduz, como diz lá. Quem está longe de Deus é conduzido pelo inimigo. Mas, queridos, o diabo também ataca quem é de Deus e quem não está andando com Deus corretamente, quem está brincando com a palavra de Deus. Saul estava brincando com a palavra de Deus. Deus mandou ele ir lá e destruir todos os amalequitas. Saul foi lá e destruiu pela metade. Trouxe ovelhas, trouxe reis, o rei. Saul não fez exatamente o que Deus mandou. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo se afastou de Saul. E um espírito mau, da parte de Deus, Deus mandou, Deus permitiu que Satanás, que um espírito maligno, atormentasse Saul. Queridos, vida espiritual é muito séria. Não podemos brincar com a nossa vida espiritual. Não podemos brincar com o Evangelho. Não podemos brincar com essa salvação. Não podemos brincar com a palavra de Deus. Não podemos estudar, meditar e aceitar somente um pedaço da Bíblia. Não, nós temos que aceitar, crer no Evangelho completo e obedecer o Evangelho completo, sob pena de Deus nos abandonar, de o Espírito Santo nos abandonar. E daí a coisa vai ficar terrível, é como aconteceu com Saul. O Espírito Santo o abandonou e o espírito maligno o atormentava, o perturbava, ele não tinha paz, ele não conseguia dormir, ele não tinha sossego. Quantas pessoas atormentadas porque não tem paz? Não tem paz no trabalho, não tem paz para dormir, não tem paz. Quantas pessoas atormentadas? Jesus Cristo veio para nos dar paz. Jesus Cristo veio para nos libertar. Não aceite a perturbação na sua vida. Não aceite. De forma alguma, não aceite perturbação na sua vida. Se tem alguém te perturbando, seu inimigo está te perturbando, está tirando a sua paz, a paz da sua família, dobre o seu joelho, volte-se para Deus. Veja onde você errou. Arrependa dos seus pecados. Abandone o pecado e volte para Deus. Diga para Deus que você quer a sua presença, e que Ele bane da sua vida todo o mal, para que você possa ter paz e vida com abundância. Queridos, Satanás ainda fez o seguinte: enganou o rei Saul usando uma feiticeira. Saul, desesperado, os inimigos querendo destruir o povo de Israel e querendo matá-lo, destruí-lo, ele vai consultar a Deus já no final da sua vida. Ele vai consultar a Deus e Deus não responde, porque ele estava andando longe de Deus. Ele vai consultar a Deus pedindo ajuda de Deus e Deus não responde, porque ele estava andando longe de Deus, desobedecendo a Deus. E Deus não o responde. E sabe o que o rei Saul faz? Ele vai consultar uma feiticeira, uma macumbeira. E a macumbeira, e ele chega, o rei Saul chega, escondido, porque Saul, quando era cristão, quando temia Deus, ele tinha mandado matar quem era feiticeiro, quem era macumbeiro, quando ele temia Deus.
E agora ele mandou tirar do povo de Israel quem buscasse os espíritos, quem invocasse os espíritos malignos. E agora Saul, ao estar longe de Deus, ao buscar a Deus e Deus não atendê-lo, não respondê-lo, ele vai buscar alguém que invoca os espíritos, uma feiticeira. E a mulher, e ele chega lá e diz, eu quero que você chame, invoque Samuel, porque Samuel já tinha falecido. Ele vai buscar espíritos, invocar espíritos. Ele foi buscar Samuel para ver se Samuel o ajudava. Mas se Deus já não podia ajudá-lo, como é que Samuel ia ajudá-lo? E a Bíblia diz que a mulher invoca, a mulher faz um trabalho lá e invoca, e diz que aparece Samuel, e Samuel conversa com Saul, e fala para ele que ele estava errado, que ele tinha abandonado Deus, e Deus tinha rasgado o trono dele e tinha dado para Davi. Mas na verdade não era Samuel, era o espírito maligno. Porque a Bíblia diz, Jesus disse lá no Novo Testamento, que as pessoas quando morrem não voltam mais aqui. Então não era Samuel que estava voltando para conversar com o rei Saul, através da invocação daquela feiticeira. Quem estava voltando, quem estava ali se manifestando, era um espírito maligno. Queridos, olha o que o diabo fez e faz na terra. O que ele é capaz de fazer quando a pessoa está longe de Deus. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. No texto anterior aí, quando Saul ficava perturbado, que o espírito maligno se apoderava dele, e Davi tocava a harpa e ele sentia paz, a Bíblia diz que teve um dia que Saul ficou tão perturbado quando o espírito maligno se apoderou dele, que Davi pegou a harpa, começou a tocar para ele. Lá no texto de 1 Samuel 18, que eu li para você, Davi começou a tocar a harpa para ele, mas ele estava tão enfurecido que ele pegou uma lança e atirou a lança, querendo encravar, matar Davi na parede. Davi tentando ajudar ele, tocando harpa para afugentar Satanás da vida dele, e ele, usado pelo diabo, pega uma lança, uma faca, e vai contra Davi, para querer matar Davi. Você está vendo o que o diabo é capaz de fazer? Você está vendo o ódio, a matança, a destruição, quando as pessoas pegam armas para matar, quando as pessoas roubam e matam, você está entendendo quem está por detrás dela, usando a vida delas? Olha quem está usando o rei Saul aqui para querer matar Davi. O espírito maligno. Agora, sabe o que é impressionante? É que antes dele pegar a espada para querer matar Davi, a Bíblia diz que ele estava profetizando no meio da casa. Satanás profetiza também, queridos. Cuidado com profecia. Tem gente que gosta de sair por aí buscando profetas. Muito cuidado. Existem profetas de Deus? Existem. Mas existem muitos profetas do diabo. Gente sendo usada por Satanás. Como estava o rei Saul aqui? Saul foi usado pelo diabo. Está aqui, ó. 1 Samuel 18:8. Aconteceu no outro dia que o mau espírito se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão para que ele tivesse paz. Mas ele estava profetizando, profecia maligna, usado pelo diabo. Estava profetizando, usado por Satanás, querido. Muito cuidado. Muito cuidado com sua vida espiritual. Quantos cristãos que a vida dele é alicerçada em profecia? Volta para a palavra de Deus, meu querido. Volta para a Bíblia. A profecia é a palavra de Deus. Se alguém te entregar uma profecia, a Bíblia diz lá no Novo Testamento, não desprezeis as profecias, mas examina tudo e retende o que é bom. Examina a luz da Bíblia. Se a profecia contradizer a Bíblia, não é de Deus, é do diabo. Muito cuidado com isso. Satanás usou o rei Saul para profetizar, e ao mesmo tempo que ele estava profetizando, ele pega uma espada e vai matar Davi. Queridos, cuidado com isso. E agora, como eu estava dizendo, Satanás usa a feiticeira para enganar Saul, e diz que traz a ele, através de uma
de uma manifestação, ela disse que estava trazendo para Saul o profeta Samuel, mas na verdade não era Samuel, por dois motivos. Primeiro, porque Deus já tinha abandonado Saul e não falava mais com Saul. E se Deus não falava mais com Saul, jamais Deus ia permitir que Samuel viesse falar com Saul, pois nem Deus falava mais com Saul. Outra coisa, esse espírito aí que falou que era Samuel, falou para Saul: hoje mesmo, tu e o teu filho vai estar comigo. Querido, Saul morreu longe de Deus. Saul e o filho dele se matou. Saul se suicidou. Estava tão perturbado que ele se suicidou. Ele pediu para o pajem de arma destruir, matá-lo. O pajem de arma não teve coragem. Ele pegou, lançou-se sobre a sua espada e se suicidou. Então, uma pessoa que morreu longe de Deus, que buscou a Deus e Deus o abandonou. Como é que ele ia estar com Samuel ou estar com Deus se Deus nem quis mais ouvi-lo? Então, ele não estava mais com Saul. Infelizmente, querido, não foi estar com Deus e nem com Samuel. Saul, infelizmente, foi estar com Satanás e seus demônios. Queridos, é um exemplo muito forte para as nossas vidas. Temos que cuidar da nossa vida espiritual. Veja o que Satanás fez com esse homem de Deus. Saul foi um homem escolhido por Deus. Mas veja o que Satanás fez com o rei Davi também, um homem segundo o coração de Deus, um profeta de Deus, um homem de Deus, o escolhido de Deus. Olha o que está escrito em 1 Crônicas 21, 1 a 14. Eu não vou ler esse texto todo, eu vou ler só o começo. 2 Crônicas 21, 1 a 14, eu vou ler o começo. Sabe o que Satanás fez com Davi? Diz a Bíblia assim: então Satanás se levantou contra Israel. Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel, a numerar o povo. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide e numerai a Israel, desde Berzeba até Dan, e trazei-me a conta, o número do povo de Israel. Davi mandou contar o povo. Até então ele nunca tinha contado o povo. Davi tinha vencido Golias sozinho, sem ajuda de ninguém. Davi tinha vencido todas as batalhas dele até agora, sem contar quantos ele tinha do povo. Porque até então Davi não confiava no povo e no seu exército. Davi confiava em Deus. Mas agora, olha, Davi começou a querer contar, para saber com quantos ele podia contar. Ele quis numerar o povo para saber com quantos ele podia contar. Ele começou a confiar no ser humano. E sabe o que a Bíblia diz? Esse negócio pareceu mal aos olhos de Deus. E o Senhor feriu a Israel gravemente. E Davi viu que tinha pecado contra Deus. Davi percebeu que tinha pecado contra Deus. E Davi manda chamar o profeta Gade. E aí você vai ver Deus propondo 3 coisas para Davi, por causa do pecado dele, de ter deixado Satanás enganá-lo e levá-lo, incitá-lo a numerar o povo de Deus, que Deus não tinha ordenado. Queridos, nós temos que tomar muito cuidado. O diabo pode enganar qualquer um de nós. O diabo ele enganou Davi. O diabo enganou o apóstolo Pedro. O diabo enganou Judas. Queridos, nós temos que tomar muito cuidado. Por que estamos estudando sobre o que o diabo está fazendo na terra? Quantos cristãos que se acham superpoderosos, tão arrogantes, porque receberam tantas coisas de Deus. Muito cuidado com isso. Davi tinha recebido tantas coisas de Deus. Um homem usado por Deus. Um homem cheio de Deus. E o diabo o engana. E sabe o que aconteceu? Dessa praga que Deus feriu o povo de Israel, caíram 72 mil. Morreram 72 mil soldados. Queridos, Davi foi numerar o povo para saber com quantas pessoas ele podia contar. Deus mandou uma praga que matou 72 mil. Queridos, precisamos estar atentos. O que o diabo está fazendo na terra?
Por isso que Jesus falou que é para vigiar e orar. Nós precisamos estar atentos. Nós somos mais que vencedores com Deus. Nós somos mais que vencedores olhando para a palavra de Deus. Nós somos mais que vencedores nos humilhando. Como diz lá em 1 Pedro, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É nos humilhando, é reconhecendo que nós somos imperfeitos, somos falhos, podemos fracassar, mas entendendo que com Deus nós somos mais que vencedores. Então, o diabo enganou o rei Davi, fez ele fazer o que não era para fazer, e Davi trouxe um castigo tremendo para o povo de Israel. Satanás enganou o apóstolo Pedro 2 vezes, enganou Pedro a dizer para Jesus que ele não fosse para a cruz, e Jesus fala para Pedro: para trás de mim, Satanás. Jesus falou claramente que Pedro estava sendo usado pelo diabo naquela hora, e Satanás enganou Pedro para negar Jesus Cristo, quando estava lá diante do Sinédrio. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas e o levou a trair Jesus. A Bíblia diz que Satanás entrou no povo para condenar Jesus e soltar Barrabás. Satanás entrou naquela multidão que gritava: solta Barrabás, solta o assassino, mas condena Jesus Cristo. Satanás continua hoje usando milhares de pessoas no mundo para dizer, sabe o quê? Condena Jesus Cristo, condena os cristãos, condena os que pregam a Bíblia, condena os que pregam o Evangelho verdadeiro, condena, mata, destrói-os que estão falando a verdade, destrói os que estão pregando a Bíblia, destrói os que estão andando com Jesus Cristo, mas solta quem rouba, solta quem mata, solta quem faz tudo errado, solta. Nós estamos vendo aqui no Brasil perseguição contra quem é de Deus, quem fala as coisas de Deus, mas libertação para quem está roubando, matando e destruindo a nação. É o mesmo Satanás, meu querido, minha querida, que está agindo aí fora. É o mesmo diabo que está agindo aí fora. Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Você é de Deus? Mas, queridos, Satanás, além disso, sabe o que ele fez na vida de Jó? Está lá em Jó, capítulo 1, versículo 12 a 19, e Jó capítulo 2, versículo 7. Sabe o que Jó fez, o diabo fez na vida de Jó com permissão de Deus? Com permissão de Deus. Mas dá para você ter ideia o que ele é capaz de fazer para quem estava vivendo longe de Deus, sem Deus. Na vida de Jó, Jó era um homem temente a Deus. O diabo nunca tinha tocado na sua vida, mas agora ele tocou porque ele foi conversar com Deus e acusou Deus, dizendo para Deus que Jó era rico, maravilhoso, bem-sucedido, com uma família maravilhosa, um homem muito rico, bem-sucedido. O diabo disse: sabe por que ele é assim? Porque o Senhor o abençoa tremendamente. Ele tem tudo. O Senhor o abençoa em todas as áreas da sua vida. Um homem muito rico, fazendas, riquezas, uma família maravilhosa, tudo vai bem. Mas tira tudo, as coisas que ele tem, o Senhor vai ver se ele não vai te abandonar e não vai te amaldiçoar. E Deus fez um teste. Deus falou para o diabo: vai lá, tira tudo que ele tem, você vai ver se ele é fiel a mim por causa do dinheiro, por causa da vida maravilhosa, ou você vai ver se ele é fiel a mim por causa do que eu sou para ele. E a Bíblia diz que, está aqui, ó, e o Senhor disse a Satanás: esse, que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E um dia em que os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam na casa do seu irmão primogênito, veio o mensageiro, o empregado do Jó, e disse para Jó: os bois lavravam a terra, as jumentas pastavam, e um bando deram, os sabeus deram contra os teus servos, feriram os teus servos ao fio da espada.
e só eu que escapei para te contar a notícia. Estando esse ainda falando, veio o outro e disse: olha, Jó, desceu fogo do céu e queimou as ovelhas, queimou os teus servos e consumiu todo mundo, e só eu que te escapei, e estou aqui contando a notícia. E estando esse ainda falando, veio um outro, esse terceiro, e disse: olha, Jó, ordenando os caldeus, o povo lá, os caldeus, ordenaram 3 tropas, e deram contra os camelos teus, contra os teus servos, feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer essa notícia. Estando esse ainda falando, veio um outro e disse para Jó: olha, Jó, estando os teus filhos e as tuas filhas na casa do seu irmão mais primogênito, fazendo festa, comendo, bebendo vinho, talvez fosse um aniversário, eis que veio um grande vento, da além do Jordão, um vendaval, e deu nos 4 cantos da casa, e caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a notícia. Queridos, e agora no Jó 2, capítulo 2, versículo 7. Mais uma vez, a Bíblia diz que Satanás fere a Jó. Não bastasse toda essa destruição nos seus bens, na sua fazenda e destruindo os seus filhos. Agora, no capítulo 2, Satanás fere a Jó de úlceras malignas, da planta do pé ao alto da cabeça. Você está vendo o que o diabo é capaz de fazer? O que ele já fez na terra? Você está vendo? Você está vendo? Mobilizar pessoas para ir lá e destruir tudo que Jó possuía. Um bando para ir lá assaltar e matar o gado de Jó, roubar o gado de Jó, matar os empregados de Jó e levar o que ele tinha. Você está entendendo, meu querido, o que está por detrás de milhões de pessoas que estão aí para fazer violência, para roubar, matar, fazer violência, destruir as pessoas, destruir os bens das pessoas, destruir as casas das pessoas, destruir a felicidade das pessoas? Você está vendo? Quem é que tem poder até para agir nos vendavais, nas pestes, vendavais, tem poder sobre a natureza para mandar um vendaval e destruiu a vida dos filhos de Jó, matou todos os filhos de Jó, mas pode destruir uma cidade, pode destruir um país, queridos. Você está entendendo o que o diabo está fazendo na terra? Você está entendendo o que Deus está falando através da sua palavra? Você está entendendo, querido, querida? Deus está falando comigo e com você. Abra os olhos. Deus está falando para a gente, abra os olhos. Quem sabe tanta destruição na sua família até hoje, que você não pode ter uma vida feliz, tem lutado tanto para ter felicidade, para ter sucesso financeiro, sucesso no casamento, e você não conseguiu ter uma vida financeira vitoriosa, não ter sucesso no casamento, tanta destruição de todos os lados. Está aí o exemplo na vida de Jó, meu querido. E por fim, ainda manda câncer, úlcera maligna, tumor maligno, é câncer, para destruir a vida do Jó. Só que você vai ver que o final dessa história não é de destruição. O final dessa história tem um final feliz. Sabe por quê? Jó, depois de todo esse sofrimento, ele olha para o céu. Sabe o que ele diz? O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o Senhor. Ele não abandonou Deus. Jó não andava com Deus por causa de bens, meu querido. Jó não andava com Deus por causa de coisas materiais. Deus tinha abençoado tremendamente Jó. Mas ele não andava com Deus por causa de sítio, por causa de fazenda, por causa de milhões de rebanho de ovelhas e bois, por causa da multidão de empregados que trabalhava para ele. Era um homem muito rico. Mas Jó não andava com Deus por causa de coisas materiais. Jó andava com Deus porque ele amava a Deus. Ele sabia quem era Deus. Perdeu tudo. Ele disse: o Senhor tirou. O Senhor tirou. O Senhor deu. O Senhor tirou.
Bendito seja o nome do Senhor. Mas a mulher de Jó, sabe o que a mulher de Jó falou? Nesse momento de sofrimento, Jó abandona esse Deus e morre. Abandona Deus e morre, Jó. Porque Deus tirou tudo que você tinha. Deus tirou nossos filhos, Deus tirou nossas fazendas, nosso gado, nossas propriedades. Satanás tirou tudo que nós tínhamos. Satanás tirou tudo que nós tínhamos. Abandona Deus, Jó, e morre, porque Deus te abandonou. Querido, querida, como é que você tem se comportado no meio da tempestade? Como você tem se comportado no meio da tempestade, do sofrimento? Você tem entendido que pode ser uma ação maligna para destruir você e você tem continuado firme em Deus e se apropriado das promessas de Deus e buscado a Deus para banir Satanás da sua vida, da sua família e dar vida com abundância? Ou você tem feito como a mulher de Jó? Você tem abandonado Deus. E daí é que vai ficar pior, porque daí você vai ficar na mão do diabo. Imagina se Jó tivesse abandonado Deus. Essa história de Jó seria uma desgraça. Mas se você ir para o último livro de Jó, e eu aconselho você que vai lá para o último livro de Jó, sabe o que aconteceu? Você vai ver que Deus mudou o estado de Jó. Ele recebeu em dobro tudo que ele tinha. Tudo que o diabo tirou, Deus devolveu em dobro para Jó. Quando andamos com Deus, mesmo que o diabo tente tirar tudo aquilo que Deus nos dá, Deus vai devolver em dobro, querido. Deus vai devolver bens materiais, Deus vai devolver felicidade. Diz que Deus devolveu o dobro de bens materiais, o dobro de ovelhas, o dobro de gado, o dobro de empregado, o dobro de filhos. Deus devolveu em tudo o dobro. Com Deus é assim. Mas você precisa conhecer o inimigo que você tem na terra, até para você saber lutar. Estamos estudando sobre batalha espiritual. Você precisa se preparar para ser um vencedor e uma vencedora. Você precisa se preparar para ser um vencedor e uma vencedora. Agora, olha o Salmo 91. Você conhece muito bem o Salmo 91. E eu quero destacar algumas coisas do Salmo 91. A Bíblia mostra aí algumas ações do demônio na terra, no Salmo 91. Você já descobriu aí as ações dos demônios na terra? O Salmo 91 começa dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai descansar à sombra do Onipotente. E diz, e direi eu do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quem está escondido em Deus, Deus é seu refúgio, Deus é sua fortaleza. Deus é sua fortaleza. E a Bíblia diz, Ele vai te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Primeira coisa que a Bíblia diz é que Satanás, ele age como um laço do passarinheiro. Quem busca prender passarinho, arma lá uma gaiola para prender o passarinho. Satanás, ele arma as suas gaiolas para prender os seres humanos e levá-los à destruição, ao separar as pessoas de Deus. Esse é o laço do passarinheiro. Ele veio para roubar, matar e destruir. Primeira coisa que a Bíblia diz aí é que Satanás, ele lida com o ser humano como a pessoa que vai prender passarinho para levar o passarinho preso. Ele usa a gaiola dele para prender os seres humanos. Mas a Bíblia diz que Deus nos livra do laço do passarinheiro, nos livra da peste perniciosa, da peste que destrói. Querido, quantas pestes nesse mundo. Mas a Bíblia diz que há um refúgio em Deus, há um lugar seguro em Deus. E a Bíblia diz que essas coisas vêm do diabo. Coisa ruim não vem de Deus, vem do diabo. E às vezes Deus até permite o diabo fazer coisa na terra para ver se os seres humanos acordam e voltam para Deus. A ação do diabo na terra, com permissão de Deus, é para acordar os seres humanos que nem acreditam mais nem em Deus e nem no diabo. Milhões de pessoas no planeta não acreditam mais nem na ação de Deus, e nem que Deus existe, e nem na ação do diabo. E Deus tem que permitir essas coisas para os seres humanos acordarem.
Então, prender as pessoas na gaiola, ação do diabo, na gaiola do sofrimento, na gaiola da desgraça, na gaiola da destruição, na gaiola da enfermidade, na gaiola da ruína, é ação do diabo. Peste perniciosa, doença que destrói, tanta peste nesse mundo, coisa do diabo. Porque Jesus disse que ele veio para roubar, matar, destruir. O que mais que a Bíblia diz aí? Ação do inimigo. Não terás medo do terror noturno. Terror noturno. Tem gente que não consegue dormir de noite, vê coisas dentro de casa, vê tanta coisa. Terror noturno. Terror noturno. Aí a Bíblia dizendo, não terás medo do terror noturno, não terás medo da seta que voa de dia, coisa que anda de dia para destruir, coisas do diabo para destruir, coisas do diabo à noite, coisas do diabo de dia. Não terás medo da peste que anda na escuridão, peste na escuridão, mortandade que assola no meio do dia. Tudo coisas que o diabo faz, querido. Está aí a Bíblia revelando o que o diabo está fazendo na terra. Mas a minha Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Quem não vai ser atingido? Quem mora no esconderijo do Altíssimo. É para quem mora com Deus, é para quem anda com Deus. Como diz lá no final desse salmo, porque tão encarecidamente me amou e a mim se apegou, eu o livrá-lo-ei, guardá-lo-ei. Livrá-lo-ei e mostrarei a minha salvação. A proteção, há um lugar seguro em Deus, há um esconderijo em Deus, há um lugar seguro em Deus. Mas fora de Deus, você está vendo o que o diabo está fazendo. Mas há um lugar seguro em Deus, mas somente em Deus. É para quem anda com Deus, é para quem obedece ao Evangelho, é para quem está comprometido com os princípios de Deus, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Não é para quem anda como Saul, que obedecia metade da palavra de Deus, e o Espírito Santo se afastou dele, e os demônios se apoderaram dele. Queridos, Deus está falando com a gente. Deus está falando conosco. Queridos, isso eu falei sobre a ação do maligno no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento você vai encontrar lá em Mateus. Você vai encontrar em Mateus o diabo levando Jesus para ser tentado no deserto. E lá, 3 vezes, ele questiona a identidade de Jesus. Lá em Mateus 4, o diabo fala para Jesus 3 vezes. Ele dizia para Jesus, você não é o Filho de Deus. Você está dizendo que você é o Filho de Deus, mas você não é. Sabe por quê? Em Mateus 4, chegando-se o tentador, diz para Jesus, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se tu és, ele está dizendo que Jesus não era o Filho de Deus. O diabo chega para Jesus e começa a questionar a identidade de Jesus. Eu não acredito que você é o Filho de Deus. Se você é o Filho de Deus, faz essas pedras transformar-se em pães. Tem gente que, querendo que Deus mostre para ele que é Deus, faça milagre para ele acreditar que é Deus. O diabo estava querendo que Jesus fizesse milagre para mostrar que ele era Filho de Deus. Querido, isso é incredulidade. Deus é Deus. Ele não precisa fazer nada, nenhum milagre, para mostrar que ele é Deus. O planeta que está aí criado, sol e lua, terra e mar, montanhas, vento, chuva, calor, frio, animais, os seres humanos, as coisas criadas já demonstram e comprovam a existência de Deus. Deus não precisa provar para ninguém que ele é Deus. O planeta já demonstra a glória e a presença e a existência e o poder de Deus. Mas Satanás chegou para Jesus dizendo, se tu és o Filho de Deus, questionando a identidade de Jesus. Questionando a identidade de Jesus. Está aí a ação do diabo, questionando a identidade de Jesus. E Jesus o botou para correr e disse para ele,
Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só Ele servirás. Então o diabo deixou, e chegaram os anjos, e os serviram. Queridos, quem anda com Deus, o diabo pode tentar, mas o diabo vai embora, vai bater em retirada, como bateu em retirada de Jesus. Esse é o Evangelho, esse é o poder de Deus. Esse é o Evangelho que Jesus mandou pregar. Mas precisamos saber quem é Deus e o que o diabo está fazendo na terra. Você precisa saber o que o seu inimigo está fazendo na terra. Eu quero dizer para você que Satanás sabia muito bem quem era Jesus Cristo. Satanás sabia. Olha o que está escrito em Mateus 8, 28. Uma pessoa perturbada. Jesus encontra um homem saindo, um homem que vivia nos sepulcros. Jesus encontra um homem que vivia no sepulcro. Em Mateus 8, 28. Olha o que diz a Bíblia. Jesus chegando do outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, moravam no sepulcro, moravam no cemitério. Tão ferozes, esses 2 homens eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que, quando viram Jesus, clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, vieste aqui nos atormentar antes do tempo? Olha aqui o diabo falando para Jesus. Ele disse que Jesus, se tu és o Filho de Deus, demonstra que tu és o Filho de Deus, transforma pedras em pães. Mas olha, ele aqui mesmo dizendo, gritando para Jesus, que temos nós contigo, Jesus Cristo, Filho de Deus. O diabo sabia que Jesus, e sabe que Jesus é Filho de Deus. E ele grita, que temos nós contigo, Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele acrescenta, vieste atormentar-nos antes de tempo. Além de saber que Jesus é Filho de Deus, ele sabe que ele vai ser atormentado. E ele estava questionando de ser atormentado antes do tempo. Porque, segundo ele, ainda não tinha chegado o tempo dele ser atormentado, mas ele sabe que ele vai ser atormentado e lançado num lago de fogo. Queridos, você está vendo o que o diabo faz na terra? O diabo aprisionava esses 2 homens, fez eles, enganou, cegou e levou eles a morar no cemitério. Olha o que o diabo é capaz de fazer. Quantas pessoas vivendo na rua, que o diabo ceguamente acha que não pode mais vencer, se entregaram. Outros se entregaram para a bebida, outros se entregaram para as drogas. Olha o que o diabo fez com esses 2 homens aqui. Levou-os a viver no cemitério. E Jesus encontra esses 2 e os liberta, expulsa esses demônios e liberta esses 2 homens. Você está vendo o que o diabo tem feito na terra? Será que é só esses 2 que estão vivendo usado pelo diabo, oprimido pelo diabo, numa vida miserável? Quantas pessoas arruinadas pela bebida? Quantas pessoas arruinadas pelas drogas? Quantas pessoas arruinadas pelo pecado, pelos vícios? Quantas pessoas que perderam tudo, arruinada pelo pecado. Atrás de tudo isso, meu querido, tem uma ação diabólica, tem a ação dos demônios. Essa é a verdade que a Bíblia está mostrando para nós. Essa é a verdade que nós precisamos conhecer. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Essa é a verdade que nós precisamos entender. Mas Jesus encontra ainda uma mulher aprisionada pelo diabo. Lucas 13, 10, Jesus encontra num dia de sábado uma mulher na sinagoga que andava curvada. Ela andava curvada, parecia um problema na coluna, curvada. Olhando aos olhos hoje, dizíamos que ela teria um problema sério de coluna, uma paralisia na coluna. Andava curvada. E ela encontra com Jesus. E Jesus diz para ela, você está livre.
Jesus disse, está livre. E a mulher se endireitou, ficou curada na hora. E o príncipe da sinagoga começou a brigar com Jesus, falou, Senhor, mas no dia de sábado, tem 6 dias na semana para trabalhar, e o Senhor vem no sábado curar as pessoas? E Jesus disse para o príncipe da sinagoga, ô hipócrita, no sábado não despreende da manjedoura o boi e o jumento, e não se leva para beber? Não se trata dos animais no sábado? Não se dá comida para os animais e água no sábado? E aí Jesus diz, e eu não convinha soltar desta prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual Satanás há 18 anos mantinha presa? Você está vendo quem é que tinha feito essa mulher andar 18 anos curvada com problemas de coluna? Parecia uma doença de coluna normal, querido. Jesus está dizendo que o problema na coluna da mulher era uma ação diabólica que mantinha ela presa, Satanás mantinha ela presa, o espírito maligno de enfermidade mantinha ela presa por 18 anos. Está aí a palavra de Jesus. Não convinha a mim, Jesus dizendo, soltar da prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Você está vendo o que o diabo está fazendo na terra? Você está vendo? Queridos, eu concluo essa palavra de hoje, caminhando para o final, e hoje demorou mais de 1 hora, mas eu não posso deixar de terminar essa palavra. Então, olha agora o que eu trago para você, 2 Coríntios 11, 13 e 15. Sabe o que Satanás é capaz de fazer? Olha aqui que a Bíblia diz aqui, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se maravilhar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Portanto, não é de se admirar que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que Satanás se transforma em anjo bom, em anjo de luz, e Satanás transforma seus ministros em obreiros do bem, aparentemente do bem. Aparecem ministros da justiça, ministros da verdade, ministros da luz, embora seja trevas. Queridos, Satanás transforma pessoas, usa pessoas dentro das igrejas, dentro da religião. Satanás usa pessoas dentro da igreja, dentro da religião. Olha só o que a Bíblia diz. Tais apóstolos falsos são falsos obreiros, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se maravilhar, não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito que seus ministros também se transfigurem em anjos de luz, em anjos de justiça. Muito cuidado com o que você ouve na internet, muito cuidado com o que está sendo pregado por aí, porque Satanás também está usando a falsa doutrina, Satanás também está usando a falsa teologia para aparentar luz, usar falsos obreiros fraudulentos para enganar. Queridos, nunca na história estamos vivendo tanto engano, tanta mentira, tanto cristianismo falso, que não é cristianismo verdadeiro, é falso, tanto engano, tanto escândalo, tanta gente usando o nome de Deus para escandalizar o Evangelho. É uma vergonha no Brasil, é uma vergonha no mundo. Falsos cristãos, falsos obreiros. É isso que Satanás está fazendo. E Paulo disse que nós precisamos abrir os nossos olhos. Precisamos abrir os nossos olhos. Agora, o último texto, Apocalipse capítulo 16. Olha o que Satanás vai fazer. Está fazendo e vai fazer ainda.
ele faz sinais e prodígio, ele vai enganar as nações, ele vai atuar na mente das pessoas, ele vai atuar no corpo das pessoas, vai ser capaz de convencer e reunir as pessoas para batalhar contra Jesus Cristo e contra a sua igreja. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 16, versículo 13 e 14. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, para o grande dia do Deus Todo-Poderoso. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia na sua mão. Prendeu o dragão, antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e o lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que não engane mais as nações, até o que 1000 anos, até que se cumpra o 1000 anos. A última ação do diabo na terra vai ser convencendo o mundo inteiro, fazendo sinais, prodígios, espírito de demônios que farão prodígios e que vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, das pessoas do mundo inteiro, para os congregar, convencê-los para os congregar, para a batalha no grande dia do Deus Todo-Poderoso. A última batalha do diabo, a última ação dele vai ser convencer o mundo inteiro, convencer os reis da terra, convencer as pessoas do mundo a lutar numa batalha mundial contra Jesus Cristo. Serão destruídos, serão mortos e lançados no lago de fogo. Queridos, concluo aqui falando um pouco sobre o que o diabo fez e está fazendo na terra, ao mesmo tempo falando o que Jesus Cristo está fazendo na terra. Na próxima ministração, vamos falar o que o Senhor Jesus e o seu reino e o seu exército está fazendo na terra. Deus está fazendo coisas grandiosas. Deus está fazendo coisas maravilhosas. Aonde abundou o pecado, abundou a graça de Deus. Aonde há trevas, Jesus Cristo veio para brilhar a luz. Está lá, Mateus 4, 16 e 17. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. Os que estavam na região da sombra da morte, a luz raiou. E começou Jesus a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Queridos, o reino de Deus chegou. Chegou há 2000 anos com a vinda de Jesus Cristo à terra. O diabo está aí roubando, matando e destruindo. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Ele veio para trazer luz. Ele veio para trazer salvação. Ele veio para implantar o seu reino. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Satanás chegou para Jesus e falou: os reinos do mundo foram me entregues. Mentira, não é dele. Ele, como eu disse no começo, ele invadiu a terra e quis tomou da mão do homem a autoridade que o homem tinha. Deus entregou os reinos do mundo ao homem e aos seres humanos. E com o pecado o humano entregou para o diabo. Mas Jesus Cristo veio e tomou da mão do diabo todo o poder que ele tinha. E agora é do Senhor Jesus. E é da igreja. Ele entregou para a igreja. Ele disse: ide pregai o evangelho. Libertai as pessoas. Leve o evangelho para as pessoas. O evangelho é Jesus Cristo vindo para implantar o seu reino. É chegado o reino de Deus. É chegado o reino dos céus. O reino dos céus é tirar a pessoa do reino das trevas, é arrancar a pessoa do reino do diabo e levar para o reino de Deus, onde há paz, onde há liberdade, onde há vida eterna, onde há salvação. Eu vou estar falando sobre esse reino nas próximas ministrações. Eu vou estar falando sobre o reino de Deus. O que Jesus Cristo veio fazer? O que ele está fazendo? Mostrei para você algumas coisas de que o inimigo de Deus veio fazer. Mas agora eu quero falar para você da grandiosidade, do poder do reino de Deus na terra. Primeiro, aonde tem a luz, aonde estiver luz,
onde tiver trevas, Jesus veio para trazer luz. Aonde tiver gente assentada na região da sombra da morte, Jesus veio para libertar, para trazer para o reino dele. Ele disse que ele veio para salvar quem está com o coração quebrantado. Lá em Lucas, a Bíblia diz que em Lucas, Jesus dizendo que ele veio para pregar liberdade aos cativos, libertação a quem está cego e pôr em liberdade quem está oprimido. É isso que Jesus veio fazer, nos libertar da vida e vida com abundância. Então, querido, na próxima quero falar sobre o que é esse reino de Deus, o que o Evangelho veio trazer, o que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus, quero orar com você. Feche seus olhos. Obrigado, Pai, por esta ministração. Obrigado por poder compartilhar com meu irmão, com a minha irmã, com essa pessoa, essa verdade da Tua palavra, mostrando a eles o que o inimigo tem feito, veio fazer na terra e, ao mesmo tempo, o que o Senhor veio fazer e o que o Senhor está fazendo. Santo Espírito, que todos estes que ouvirem esta palavra possam ser tocados, possam ser convencidos, possam entender o que é que o nosso inimigo fez na terra, o que ele faz naqueles que estão longe do Senhor, mas aqueles que estão no teu esconderijo, aqueles que estão no teu rebanho, Senhor Jesus, é protegido, é guardado, é salvo e é liberto. Pai, que essa pessoa possa tomar a decisão de sair do reino das trevas, a decisão de abandonar o pecado. Aqueles que não abandonaram o pecado ainda, que estão vivendo longe do Senhor, que possam tomar a decisão de abandonar o pecado e voltar-se para Deus, aceitar Jesus Cristo e deixar o Senhor fazer a obra que o Senhor quer fazer, nos transportar do reino das trevas para o reino da luz. Senhor, em nome de Jesus, alcança essa família, traz luz, traz libertação, traz paz, traz salvação, traz vida eterna, traz liberdade, em nome de Jesus. Bane com todas as obras das trevas nessa família, nessa vida, neste lar, em nome de Jesus. Senhor, traz paz para as nossas vidas. Senhor, traz paz na vida do teu povo. Desperta o teu povo, desperta a tua igreja, para que possamos, como igreja, estabelecer o teu reino na terra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.